Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E você sabe que eu sou fã de luta livre, né? Então hoje eu vou começar o programa contando uma história sobre um evento, sobre um capítulo específico que rolou numa luta de luta livre. E é um capítulo bem interessante. Em primeiro lugar, ele é um capítulo assim meio gráfico, em questão assim do que aconteceu, sabe? Porque é uma coisa assim violenta, digamos assim, sabe? Mas é só uma descrição, não se preocupe que eu vou tentar não tornar algo assim tão assustador e não termina com morte, é só uma lesão que um lutador sofreu, mas é que eu acho que é uma história especialmente interessante, sabe? É uma luta que aconteceu em 1990, fevereiro de 1990, entre um cara que usava um nome dentro do ringue chamado Big Van Vader, né? Ou só Vader, se vocês preferirem. O nome do cara era Leon White. Ele era um gordão, um grandão, sabe? Mais de 1,90 m. A maior parte da carreira dele ele pesou entre 170 e 200 quilos, entendeu? Ele era um cara bem gordo, mas ele era bem grande, bem forte e bem atlético também. Inclusive, tipo, o que deixava claro que ele era atlético é que foi famoso. Uma das coisas que ele foi famoso durante a carreira dele é que ele era capaz de fazer um moonsault. O que é um moonsault? É um golpe de luta livre que o cara sobe em cima de um daqueles postes que ficam nos quatro cantos do ringue, sabe? E ele vira um mortal caindo assim, ele pula de costas tipo, se ele tá virado de costas pro ringue, vira um mortal e cai de barriga em cima do adversário, sabe? Então tu imagina um cara com mais de 1,90 m e pesando quase 200 quilos fazendo uma coisa dessa, é evidência de que ele é um baita de um atleta, né? Mas o corpão dele ele era um cara grande, fortão, né? E daí ele enfrentou um outro norte-americano, né, chamado Stan Hansen. Essa luta aconteceu lá no Japão, entre duas empresas japonesas diferentes, a All Japan Pro Wrestling e a New Japan Pro Wrestling, né? E daí fizeram esses dois lutadores norte-americanos que eles eram famosos por serem, assim, dois americanos que eles eram bem stiff. O que é stiff? É gente que se bate bem forte, sabe? Na cultura do Japão, a luta livre que eles gostam lá é das pancadas, assim, ultra violentas, bem realistas, sabe? E nos anos 90 isso daí era ainda mais forte por lá, sabe? Era, tipo, não é a única forma de luta livre que o japonês gosta. O japonês aprecia várias maneiras de lutar luta livre, só que uma delas, que tem bastante popularidade, é essa luta livre stiff, strong style, entendeu? Então essa luta que eu quero comentar pra vocês, assim, o que ela tem de especial é que esses dois caras foram travar essa batalha em 1990, sabe? E daí eles já começaram logo de cara se batendo assim com muita força, com muita violência. Lembrando que a luta livre é um show programado, mas esse aqui é o tipo de luta que, tipo assim, se a pessoa nunca assistiu luta livre né, pra ela, se mostrar essa luta aqui pra ele, é, eu duvido que, tipo assim, eu duvido não, mas eu acho que vai ficar bem confuso assim na cabeça dele o que ele acabou de assistir de realidade, sabe? Tipo assim, o quão falso e quão real era, porque realmente esses caras eles se batem com tanta força, tanta violência, que aconteceu um capítulo assim que não é comum, tipo, realmente eu acho que a única vez da história do luta livre que aconteceu isso foi nessa luta daí, que numa hora que eles estavam trocando uns strikes especialmente fortes, sabe? De alguma maneira, parece que sem intenção, o dedão do Stan Hansen bateu no olho do Vader quando ele estava se batendo, e o olho do Vader literalmente saltou pra fora da órbita, só que não, tipo assim, pra fora a ponto de escapar do rosto dele, sabe? Mas ele saltou pra fora da órbita, chegou a ficar na bochecha dele, sabe? E daí, assim, só que não era hora, tipo, só quem sabia que tinha isso acontecido eram os lutadores, entendeu? Porque por mais que a pessoa tivesse assistido, e vocês podem olhar essa luta e assistir ela pra ver isso acontecendo, não é como se nós, enquanto audiência, fôssemos capazes de entender que aconteceu isso no exato momento que aconteceu. As pessoas só notam que o olho do Vader saltou pra fora da órbita, porque depois que isso aconteceu, ele derrubou o Stan Hansen no chão pra dar um cadeado nele, e logo em seguida ele se ergue e o Vader ele usa uma máscara. Só que daí quando ele tira a máscara, as pessoas veem que ele tá com o olho dele assim muito inchado, sabe? Gigantesco. Dá pra ver que foi uma lesão tão fora do comum que a reação foi quase que instantânea, sabe? Mais ou menos ali na marca dos 4 minutos de luta, isso daí acontece, entendeu? Ele tira a máscara dele, ele tá com aquele olho grandão. E basicamente, depois que ele falou o que aconteceu, é que ele sentiu que tinha uma coisa na bochecha dele e logo ele identificou que era o olho dele. O que ele fez? Ele pegou assim, pararam a luta, né? E ele pegou e foi fazer uma cirurgia pra colocar o olho de volta no lugar, porque foi um bagulho fora do comum, na verdade. E não. Eu acabei de mentir pra vocês, espero que eu tenha conseguido enganar parte da audiência, quem sabe a audiência inteira, mas não foi isso que ele fez não. O Vader pegou o dedo dele, enfiou o olho dele de volta pra dentro da órbita. O fato daquele olho dele estar inchado impediu que o olho dele saltasse de novo pra fora, sabe? E ele lutou o resto da luta inteira com o olho fechado, com uma lesão maluca, sabe? E sim, depois que acabou a luta ele teve que fazer cirurgia e se recuperar. Mas só pelo fato desse cara ter lutado mais 14 minutos com uma lesão dessa, sabe? E numa luta, cara, e é uma barbaridade, não é só qualquer luta, sabe? Vocês acham que o Stan Hansen pegou leve com ele depois que aconteceu essa lesão? Não, 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 sabe? Tipo, os dois se batem de uma maneira que eu falei. Eu sendo uma pessoa com amplo conhecimento de luta livre, até pra mim
olho e é bem difícil entender o quão real é ou não é aquilo ali, sabe? Porque os caras se batem tanto, com tanta intensidade, ao mesmo tempo que tu sabe que não é um golpe de verdade, porque se fosse de verdade, eles não aguentariam lutar durante 18 minutos, mas eles, mesmo assim, eles trocam umas pancadas que é com muita potência, com muita intensidade, a ponto de que o olho de um desses caras saltou pra fora no meio da luta, e ele é tão maníaco, sabe? Pra ver como alguns lutas de luta livre são caros assim, cara. Eram ser humanos ruins, cara. Tu nem ia querer mexer com um cara desse, cara. Honestamente, não acho que teriam muitas pessoas no mundo que agiriam que nem o Vader nesse momento, sabe? Simplesmente colocar o olho dele de volta e terminar a porra da luta contra um selvagem que era o Stan Hansen, que era um cara que não pegou leve com ele. E os dois travaram mais uma guerra, sabe? Até a final da luta. Então, é um capítulo muito interessante, sabe? Quem quiser pesquisar, vocês podem procurar só, tipo assim, imagens sobre essa história. Bota assim, Vader Eye Pop Out, que vocês vão ver a imagem do olho dele inchadão, sabe? Que não tem a imagem do olho dele pra fora do rosto, digamos assim, sabe? Só tem a imagem dele com o olho dele inchado. E também, se você quiser ver a luta mesmo e assistir, sabe? Escreve daí Big Van Vader e Stan Hansen, vocês vão cair numa luta lá. Até 1990 vai ter um vídeo no Dailymotion, por exemplo, que no YouTube não teria, né? Mas no Dailymotion tem essa luta lá, assim. E, tipo, em questão de entretenimento de luta livre, eu não sou tão fã, assim, de luta que é só pancadaria, sabe? Eu gosto mais... A parte que mais me atrai na luta livre é os golpes mesmo, assim, entendeu? Tanto os cadeados quanto os arremessos, eu gosto muito da estrutura da narrativa. Mas ainda assim, eu consigo apreciar também vários estilos diferentes de luta livre. E essa daí no estilo, assim, de ser uma briga, de ser uma batalha, de ser uma guerra, que mistura muito bem realidade com a luta livre, com a ficção, digamos assim. Essa daí é um ótimo exemplo, sabe? É bem impressionante. E o Vader é um animal, descansa em paz, né? Deus deve ter recebido ele de braços abertos e impressionado com, né? Se é que ele foi parar no céu, porque com certeza bom esse homem não era, né? O cara era um monstro. Mas agora vamos ir adiante com esse programa. Deixa eu ver o que mais que eu tinha reservado aqui pra falar no programa de hoje. Eu acho que tem mais alguns assuntos assim, tipo, vai ser mais assim um programa que vai ser uma metralhadora de temas variados, sabe? E referentes assim enfim, a vários assuntos tópicos que eu já abordei em outros programas sem contexto de alguma forma, sabe? É preenchendo ou comentando simplesmente coisas que eu tinha deixado para comentar depois, né? E, por exemplo, uma das coisas tava que eu via pensando, já pensei em vários momentos da minha vida, e agora eu acho que eu posso falar um pouco a respeito aqui no programa com vocês, é sobre, assim, a ideia de preferências estéticas dos gêneros, sabe? Basicamente, assim, quais são as preferências estéticas e se há preferências estéticas dos homens e das mulheres, porque basicamente a gente lê e vê e eu vou vendo opiniões, entendeu? Eu vejo opiniões de que mulheres falam sobre corpo, sobre a aparência, sobre os corpos delas, sobre o que os homens falam dos corpos delas, sobre o que elas acham da aparência masculina e vice-versa. E daí, tipo assim, de modo geral, a forma mais simples que eu posso explicar isso é que eu acredito que, tipo, existe muita generalização, sabe? E honestamente eu vou dizer pra vocês que, na minha opinião, rola dos dois gêneros, sabe? Eu posso dizer assim, eu acho que tem muitas coisas diferentes para se destacar sobre esse assunto. Em primeiro lugar, eu vou começar já bancando, fazendo assim, não vou nem dizer advogado do diabo, porque é uma causa que eu acredito, sabe? Mas eu acredito que quando a gente tá falando assim de discutindo preferências estéticas daí pra nós, enquanto indivíduo, se relacionar, eu acho que a pessoa deveria ter todo o direito de pegar assim e poder externalizar gostos, preferências, sem ser julgado e sem as pessoas enxergarem que aquela opinião dele tá querendo ditar padrões para os outros, basicamente, sabe? Porque todo mundo vai ter seus padrões estéticos pessoais. Algumas pessoas terão mais ou menos padrões, entendeu? Tipo assim, tem gente que é mais abrangente nos seus gostos e preferências, mas mesmo que aquela pessoa acredite ou ela se defina alguém que não tem gostos e preferências, tipo, no íntimo dela, no privado, na mente dela, sabe? Na psique dela, com certeza tem algumas combinações de características físicas ou até mesmo sociais, entendeu? Mas algumas coisas ali que quando ela encontra aqueles certos padrões assim, entendeu? Essa pessoa gosta. Isso não quer dizer que seja só um padrão, entendeu? Honestamente, eu acho que tem pessoas que podem ter padrões estéticos bem distintos, sabe? Eu acho que homens e mulheres podem gostar de pessoas com corpos diversos, não são limitantes, sabe? Não é limitado. Mas então, eu vou dar alguns exemplos assim de como eu vejo que essas coisas não podem ser mal feitas, sabe? Eu entendo como é escroto, assim, o cara que vai pegar e vai falar, mulher tem que ser assim, mulher tem que ser assado. Eu entendo
o lado patético desse tipo de narrativa, sabe? Desse tipo de declaração que o homem pode fazer, assim, sabe? Ah, mulher tem que ser assim, mulher tem que ser assim, mulher tem que ser assada, é assim que eu gosto de mulher. Só, tipo, quer dizer, assim eu gosto de mulher, acho que já muda um pouco, entendeu? Eu acho que as pessoas têm que ter, tipo assim, a liberdade de poder falar, comentar sobre as suas preferências, entendeu? E não ser visto como, ah, se a pessoa tá falando que ela acha isso bonito, acha isso interessante, obrigatoriamente ela não gosta dos outros corpos, ela tá dizendo que os outros corpos são errados, são feios, sabe? Um exemplo que eu vou dizer pra vocês que eu vejo que acontece muito daí, uma generalização assim, tipo, não é generalização, vou dar a minha opinião assim, né, sem um dado determinante, mas simplesmente a simples observação, eu vou dizer pra vocês que eu comecei a identificar o quanto a altura é realmente um ponto determinante, assim, quando se fala do sexo feminino, sabe? Tipo, eu acredito que muitas e muitas mulheres deixam claro que elas não gostam de se relacionar com homens mais baixos do que elas. E honestamente eu vou dizer aqui que eu acho que elas estão no direito delas, entendeu? Eu acho que uma mulher pode escolher, qualquer pessoa pode escolher não se relacionar de um nível assim amoroso, sexual, ou simplesmente de trocar beijos com alguém que não se enquadra no seu, na sua definição de atraente, na sua definição, sabe? Do que eu acho bonito. Só que né, esse ponto da altura é um que eu já vi acontecer regularmente, sabe? Simplesmente, assim, seja em aplicativos, assim, de relacionamento, por exemplo, Tinder, entendeu? Que muitas mulheres fazem questão de deixar ali declarado que, sabe, elas têm tanto de altura e que o homem ser mais alto do que elas é importante, né? Mas também tem mulheres que compartilham, assim, memes. O que foi, Darby? Tem mulheres que compartilham, assim, memes e coisas desse tipo, sabe? Imagens que estão falando assim, ah, homem de menos de tanto de altura é amigo, sabe? E honestamente, que eu falei, eu acho que é o direito das pessoas terem suas escolhas e preferências, mas eu também vejo que se uma pessoa do tipo do gênero masculino faz assim uma essa declaração, ah, que tal tipo de mulher não me agrada, por qualquer questão que seja, e olha que a altura realmente é aquela questão que ninguém escolhe, entendeu? Então se tu escolhe não se relacionar com alguém por causa da altura, tu tá deixando claro que tu não quer se envolver com alguém por uma coisa que não tem como ela mudar, não tem como alterar, esse daí é um fator determinante pra ti, entendeu? Então, eu vejo isso acontecendo bastante, e quando eu comecei a refletir sobre isso, porque honestamente eu não pensava como isso como impeditivo pra mim ter relações amorosas, sabe? Por quê? Porque eu tenho 1,72 m, até onde eu sei, talvez seja um pouco mais alto, um pouco menor, mas não deve ser muito diferente disso não, né? Mas eu acredito que eu tenho 1,72 m, digamos assim, e honestamente, sabe, eu não me lembro de ter ficado com mulheres mais altas do que eu. Pode ser que tenha acontecido sim, entendeu? Uma ou outra ocasião eu ter ficado com uma mulher mais alta que eu, mas honestamente, se eu puxar pela minha memória, a maioria das mulheres que eu beijei, todas essas que eu namorei, mulheres que eu me envolvi de modo geral, transei, que seja, sabe? Elas eram menores do que eu, algumas eram praticamente da mesma altura que eu, entendeu? Mas agora eu não me lembro realmente de ter ficado com uma mulher assim de 1,80 m, por exemplo, né? E eu sei que eu não evitei essas mulheres, sabe? Eu não sei que, tipo, dentro de mim eu nunca pensei assim, nossa, uma mulher alta não é algo que eu quero, não é algo que eu busco. Porém, eu nunca escolhi especificamente, eu nunca botei na minha cabeça, olha só, hoje eu vou me envolver com uma mulher mais alta que eu, sabe? Nunca pensei se eu só vou flertar com uma mulher mais alta. Porque, honestamente, talvez seja um negócio que se eu tivesse buscado eu não teria conseguido, entendeu? Porque é o que eu consigo imaginar. Eu consigo, talvez eu nunca tenha notado, porque, tipo assim, como a minha altura para um homem, tipo, com a altura que eu tenho sendo homem, entendeu? Eu sou mais alto do que um grande número de mulheres, entendeu? Há muitas e muitas mulheres mais baixas do que eu, então não é como se eu tivesse, tipo assim, poucas opções de mulheres para flertar, para tentar me envolver, para tentar conhecer. Há uma grande variedade de mulheres, assim, né, mais baixas do que eu. Só que agora, talvez se eu fosse um pouco mais baixo, isso daí ficaria mais acentuado, entendeu? Talvez um homem, eu consigo imaginar que um homem, por exemplo, assim, de 1,60 m, sabe? Se essa ideia de que muitas mulheres não, tipo assim, não se sentem atraídas por homens mais baixos do que elas, será que muitas mulheres têm esse tipo assim de preferência dentro da cabeça dela, sabe? É real, entendeu? Então, provavelmente um homem mais baixo do que eu consegue falar disso mais claramente. Ele consegue falar sim, sabe? Eu já notei que meu tamanho, minha altura é um motivo para as mulheres não quererem se envolver comigo. E que nem eu falei, eu acho que qualquer pessoa pode deixar de se envolver com uma pessoa em sentido assim, amoroso, sexual, por qualquer argumento, sabe? Real mesmo, sabe? Uma coisa é tu deixar de tratar a pessoa com dignidade em outras situações, aí é diferente. Tu tem que respeitar todo mundo em qualquer momento. Mas agora, não querer se envolver com alguém, não querer beijar a boca da pessoa, não querer transar com ela, olha, eu acho que qualquer pessoa deveria ser livre para dizer não, porque simplesmente não quer ficar com a pessoa, sabe? Se, eu acho que não cabe à sociedade ficar dizendo que tu tem que aceitar qualquer oferta, senão tu vai estar sendo preconceituoso se tu não quiser se envolver com tal pessoa por isso, por aquilo, sabe? Então eu acho que as pessoas deveriam ter isso daí dentro de si, né? Mas então, agora, fazendo todo esse esclarecimento, eu vou então entrar mais em algumas, assim, como fazer assim, generalizações que eu vejo algumas pessoas fazendo, sabe? Muita gente, assim, quando vai falar sobre os assuntos, vem
fazer esse tipo de afirmação e tudo mais. E, tipo, de certa forma, a gente, tipo, eu vejo assim que é bem óbvio que não tem como tu pegar e dizer assim, que existe assim só um padrão, sabe? Não dá pra te pegar e fazer de conta que homens gostam de um tipo de mulher, porque, tipo assim, cara, não é tão simples assim, entendeu? Eu, sendo honesto e conhecendo, refletindo, entendeu? Uma coisa é gente que vai reproduzir discursos bestas e babacas na internet pra pagar de cuzão, sabe? Assim, gente, assim, seja um adolescente que tá só querendo causar na internet, ou pode ser um adulto mesmo, sabe, frustrado, sabe? Ou gente que usa fake, seja lá o que for, entendeu? Vai lá postar aquelas coisas assim que a gente vê que é bem escroto, sabe? Sobre, eu não fico com mulher com estria, eu não fico com mulher, eu não gosto de mulher com celulite. Tipo, olha, eu vou dizer pra vocês, pode ser que tenha mulheres que pode ser que tenha homens que problematizam essas coisas e realmente escondam deles porque eles têm vergonha que outros homens saibam. Mas eu não me lembro de alguma vez na minha vida realmente um amigo meu ter me queixado sobre esse tipo de história, sabe? Então eu não vou dizer pra vocês, não existe nenhum homem do mundo que não se importa com celulite com estria. Mas honestamente eu acho que existe mais na internet do que na vida real, sabe? Eu todas as vezes da minha vida, e eu já conheci muitos homens babacas, cara. Eu não tô dizendo que os homens não são babacas. Os homens são muito babacas, né? Os homens podem reclamar de muita coisa, eles podem ser escroto por muita coisa, ele pode ofender a mulher por muita coisa, entendeu? E eles podem até usar celulite e estria como ofensa também. Pode ter caras que fazem isso. Mas agora, tipo, sabe, sem estar falando com mulheres, entendeu? Talvez eu acho que o cara pode falar isso na cara de uma mulher, talvez só pra humilhar ela, porque ele quer ser um cuzão, digamos assim, mas agora dentro do íntimo dele não é como se ele realmente se importasse com isso, porque olha, eu nunca vi assim um cara chegar assim e falar pra mim, aquela mina cheia de celulite, eu não vou ficar com ela, ou, sabe, eu não me lembro mesmo desse tipo de ocasião, né? E outro ponto interessante que eu acho que muita gente quando vai querer lutar contra esse tipo de preconceito, né, com as mulheres que têm essas questões assim, tipo, características normal do desenvolvimento do corpo, digamos assim, né? Que acontece, digamos assim. Eu não sei nem o que seria, tipo, a celulite em questão, assim, como é que é definida biologicamente ou anatomicamente, né? Que tipo de condição que seria, né? Clínica falando assim, mas... Então, fui fazer os esclarecimentos necessários e perdi o fio da meada. Assim, eu queria apontar o fato de que muita gente, quando quer dar uma, assim, lacrada em cima dessas declarações de gente que fala que não gosta de mulher com celulite, não gosta de mulher com estria. A maneira que as pessoas fazem isso é fazendo piadas homofóbicas, sabe? Com aquela velha história de que o homem que se importa com as estrias do celulite da mulher é porque, na verdade, ele gosta de homem, porque, na verdade, ele é um homossexual. Só que daí, tipo assim, cara, isso daí é tu justificar uma atitude babaca, tu agindo feito um babaca, sabe? Sabe o que é um homossexual? É um cara que gosta de ficar com outros homens, caralho. Um homem que desrespeita uma mulher por causa da celulite, por causa da estria, ele não vira homossexual. Ele é um imbecil, entendeu? Ele é um escroto, ele é um cuzão, entendeu? Ele não deixa de gostar de mulher. Quer dizer, talvez ele não goste de mulher sentidos como indivíduo, sabe? É famoso sem misógino. Ele odeia mulheres, mas ele gosta das mulheres ainda de maneira sexual, sabe? Ele deseja elas sexualmente, mas não respeita elas como ser humano. Só que não faz sentido tu dizer que o cara que desvaloriza uma mulher por causa de coisas tão pequenas quanto celulite, quanto estria, né? Na verdade, ele é um homossexual, entendeu? Então, tipo, as pessoas perdem a razão facilmente, sabe? Eles querem atacar uma coisa escrota agindo que nem um imbecil, né? Então, mas daí é o tipo de coisa que eu comentei um pouco a respeito, e é que nem as próprias formas de corpo, cara. Honestamente, assim, eu vejo as pessoas falando assim muito de padrão, padrão, padrão. E não que não existam padrões, eu já comentei que já fiz programas específicos sobre a ditadura da beleza e tudo mais. Eu realmente acredito que existem pessoas bonitas, só que na minha opinião existem várias formas de ser bonito, assim como existem várias formas de ser feio, sabe? O que eu tô pregando aqui é que não é que não existam homens e mulheres bonitas, porque eu acredito que exista, sabe? Já falei várias vezes aqui que eu não acho que todo mundo tem a beleza igual, não, entendeu? Acho que tem. O mundo é assim, sabe? As coisas são o que são por efeito de comparação, sabe? Eu vou até pegar assim, né? Eu sei que eu tô saindo um pouco do ponto que deveria ser meu argumento, que é comentar a respeito assim, de algumas preferências estéticas do gênero, mas é que eu vi que ficar só falando, essa preferência estética eu vejo as pessoas pregando como uma realidade não se enquadra no ponto, então eu vou ter que realmente partir para ideias mais profundas para conseguir solidificar as minhas crenças, sabe, e desestruturar essas questões, pelo menos do jeito que eu enxergo as coisas, né, que é até a própria questão assim do eu, sabe. Eu vejo muita gente assim
quando eu entro assim em debate sobre essa questão de aparência, sobre a questão assim de o que é bonito, o que não é bonito, até vem aquele velho argumento assim também, já vou anexar um outro assunto no meio que é a indústria assim da beleza de modo geral. Quando eu digo indústria da beleza, não só que vende produtos de maquiagem e tratamentos de pele, digamos assim, mas a mais hardcore, que é de fazer cirurgias, fazer, sabe, aplicações diferentes, procedimentos estéticos, né? E daí as pessoas sempre vêm naquele argumento que, tipo assim, que fazer porque tu quer, porque tu gosta, porque tu acha bonito, não por causa de pressão da sociedade, sabe? Eu me acho bonito porque eu me acho bonito, isso aqui eu acho bonito porque eu acho bonito, não é porque é a opinião dos outros. Então, tipo, cara, pra começar, tu não tem qualquer senso de ti se não tem outra pessoa, sabe? Não tem como tu ter qualquer opinião pessoal a teu respeito, não tem como ter qualquer crença a respeito de ti se tu não tem outras pessoas pra comparar, sabe? A tua própria noção de que tu é um ser humano e tu refletir sobre a tua individualidade é porque existe outros seres humanos pra te comparar, entendeu? Então a nossa própria concepção do que é belo e é feito é um negócio que tu construiu através de influências e incentivos e outros exemplos, sabe? Todos os homens que têm visões de que é uma mulher bonita e que é uma mulher feia, essas construções foram construídas com a sociedade, entendeu? Foi construído com a vivência, não é um negócio que tu simplesmente gosta do que tu gosta porque tu criou no teu imaginário, ou porque tu estabeleceu, ou porque tu se convenceu, sabe? A única coisa que eu tô destacando é que essas coisas são variáveis, sabe? São muito variáveis, por isso que quando eu vejo muito, assim, essa ideia das pessoas falando padrão, 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 eu acho que, tipo assim, tem que abranger esse conceito de padrão. O padrão, ele é bem, tipo assim, variável, inclusive, sabe? Existe o padrão para várias coisas, sabe? Por exemplo, assim, vou dar um exemplo assim, né, para pessoas assim, o que tu diria que é o padrão físico, assim, do padrão da normalidade em questão, assim, de ser gordo ou magro, sabe? As pessoas vão dizer que, por exemplo, o mundo prefere pessoas magras, eu gosto mais de pessoas magras, mas até dentro dessas pessoas magras e gordas existem formas diferentes de ser magro, sabe? Existe a magreza padrão, a magreza bem aceita, a magreza até admirada, apreciada, sexualizada por homens e mulheres, entendeu? Tem várias mulheres que desejam, que acham bonito, tipo, desejam pra si, no sentido assim de querer ser daquela forma, um corpo bem magrinho, mas tem outro tipo de forma, outro tipo de desenho, sabe? E daí eu nem vou terminar, porque o ponto é que tu constrói com a tua cabeça mesmo, sabe? Mas dentro de ti tu consegue entender, tu consegue imaginar o que é uma pessoa magra bonita e uma pessoa magra que não é bonita, sabe? E daí pode ser tanto o corpo quanto o rosto, mesma coisa para pessoas gordas, sabe? Quando a gente fala assim de desconstruir padrões e esse tipo de pessoa tem que se vista como bonita, sempre tem um tipo específico de mulher gorda para representar as mulheres gordas, entendeu? E tem gente que gosta, é verdade, tipo assim, gosta, eu não tô falando tipo assim como se fosse pra diminuir. Real, tem gente que prefere corpos de mulheres gordas, acha mais bonito, acha mais distante, acha mais sexy, sabe? São coisas assim que tu vai vendo que, então não existe um padrão, não dá pra fazer de conta que um tipo de corpo que tu colocar ali, ele vai ser o mais tipo, admirado, mais apreciado, vai ser o que as pessoas mais vão desejar, sabe? Existem várias formas de tu estar inserido no padrão, sabe? Então, sobre todas essas questões, assim, de quando eu vejo as pessoas tentando generalizar homens ou mulheres gostam de um tipo de corpo, eu falei, bom, acho que não tem como tu falar uma coisa dessa, sabe? Porque, em primeiro lugar, não, a coisa mais simples de falar não é verdade, sabe? Simples assim, não deve te pegar e dizer assim, olha, existe um tipo de mulher que todos os homens do mundo se atraem, e que nem eu falei, ainda a mesma pessoa pode ter vários padrões, entendeu? Eu, honestamente, eu sei que eu tenho as minhas, assim, hierarquias dentro de mim, e eu não vou compartilhar aqui no momento, porque eu acho que num programa que eu faço sozinho não tem por que estar conversando sobre isso. Se tivesse mais gente para destacar mais opiniões, mais gostos, acho que faria mais sentido, sabe? Só que o que eu posso dizer é que eu sei que eu tenho padrões variáveis também, entendeu? Não é porque eu acho um estilo de mulher, uma forma de mulher se vestir, um estilo de cabelo, um estilo de corpo que eu acho bonito e que outras eu não acho, sabe? É tipo pessoas tatuadas, sabe? Tem gente que se importa muito com essa questão de tatuagem, sabe? Tem gente que fala que se atrai por pessoas tatuadas ou que não se atrai, sabe? Tipo assim, se a pessoa tiver tatuagem, eu vou querer ficar com ela, vou achar ela atraente. Se ela não tiver tatuagem, eu não vou querer ficar com ela de jeito nenhum, sabe? E tem gente que fala o contrário, sabe? Que nem eu disse, eu acho que todo mundo pode ter os seus critérios. Honestamente, a pessoa pode estabelecer qualquer limite dentro da cabeça dela, sabe? A diferença é como isso é compartilhado, entendeu? Se eu compartilhar de uma forma escrota de querer determinar a regra e dizer assim, mulher que não é dessa forma não é mulher de verdade, ou homem que não é dessa forma não é homem de verdade, eu acho que tem maneiras que as pessoas fazem isso que é meio escroto, que é meio babaca, sabe? Mas agora, dentro de ti, na tua vida privada, o que tu gosta, o que tu não gosta, né? Mas eu sei que eu acho bonito, eu acho atraente várias coisas diferentes, sabe? Por exemplo, essa coisa de tatuagem, eu posso dizer os dois exemplos, né? Eu
tem várias mulheres, eu quando falo de mim, eu uso exemplo de mulheres, porque, né, é o tipo de corpo que me atrai a níveis, assim, sexuais, de atração, até de envolvimento amoroso, de namoro também, são os corpos femininos, entendeu? Então eu posso dizer que eu acho tanto bonita uma mulher que não tem tatuagem nenhuma, assim como eu posso ver uma mulher muito tatuada e achar bonita, uma mulher com poucas tatuagens também, entendeu? Não é esse tipo de coisa, assim. Posso até falar assim, por exemplo, assim, cabelo, sabe? Quando eu era mais jovem, eu imaginava que eu gostava de mulheres com cabelo bem comprido, sabe? E daí, conforme eu crescia, eu me liguei que eu acho muito bonito várias mulheres com cabelo muito curto, sabe? Então, honestamente, quando eu digo muito curto, é até careca, sabe? Tem várias mulheres que, conforme eu fui me acostumando, vendo mulheres com cabelo bem curto, sabe? E que se achavam, se compartilhava essa imagem, entendeu? Que talvez não era muito comum. Depois, com o tempo, se tornou bem comum tu ver mulheres com cabelo bem raspadinho, sabe? Seja não necessariamente raspado, mas bem curtinho, né? Ou então ele realmente raspado. E eu descobri que eu acho muito bonito também, entendeu? Então, nossos padrões, ainda por cima, além de eles ser variados e repletos, eles ainda podem mudar, entendeu? Tu ainda pode aprender a achar novas coisas bonitas, sabe? Tu ainda pode pegar, eu acho, esse estilo de se vestir, essa forma de, sabe, se maquiar, entendeu? Sei lá, esse estilo que a pessoa se apresenta eu acho bonito, mas essa outra pessoa que é bem diferente, bem distinta, e se apresenta de uma forma completamente diferente, eu também acho bonito, também acho atraente, entendeu? Então, eu acho que existem muitas preferências estéticas diferentes, sabe? Mas é isso aí, é uma hierarquia, é uma barrinha, sabe? O ponto é que não é uma única fonte, sabe? Não existe uma única régua, não existe só um único padrão do que é ser bonito, e hoje em dia as pessoas ainda estão levantando isso ainda mais, sabe? O que eu não acho simplesmente é que não vai desaparecer, sabe? Eu vou dar um exemplo daí e tal, é só sobre também daí eu não sei se isso vai se encaixar muito bem, né? Mas aqui é uma anotação que eu tinha feito, assim, sobre preferências estéticas daí para as pessoas na hora de escalar elenco, sabe? Que daí é outra coisa que eu já tinha comentado uma vez, especificamente sobre a história dos corpos dos super-heróis, entendeu? A história dos corpos atléticos, mas, né, é o tipo de argumento que eu já vi, assim, que eu já levantei uma vez sobre a parte dos quadrinhos, que, tipo assim, que diz que as histórias de quadrinho e, posteriormente, Hollywood começou a romantizar e erotizar, sabe? Começou a vender o corpo masculino atlético, bombado, como assim um ideal assim de desejo masculino, entendeu? Basicamente, quando fizeram os super-heróis se tornar homens fortes e atléticos, não estavam fazendo isso pensando que mulheres gostavam desses corpos, estavam fazendo isso pensando que homens gostavam desses corpos, entendeu? Então, é um produto e estava criando um ideal de masculinidade, mas não para ser abraçado por mulheres, para ser abraçado pelos homens, entendeu? E, em parte, eu acho isso muito interessante também, eu concordo, só que quando vai pro cinema, cara, eu sou obrigado a ver que, tipo assim, não é necessariamente assim, entendeu? Ao longo da minha vida, justamente porque conforme eu crescia, eu pensava que, olha, eu acredito que certos atores ou certas atrizes também, entendeu? Tá sendo escalado para agradar o público, entendeu? Eu não acho que, sabe, um exemplo assim, eu vou usar alguns exemplos de alguns atores que eu mesmo acho bonito, sabe? Pode exemplificar. Vou pegar assim, por exemplo, pega uma série como Vampire Diaries, sabe? Vampire Diaries já é uma série que vai ter uma subplot romântica, né? Então, eu já acredito que subplot romântica não, é a plot principal, é o romance. Já dá pra dizer que histórias que têm plots principais românticas muitas vezes estão pensando no público feminino. E daí agora, tu me dizer que um ator que nem o Ian Somerhalder, que é o cara que faz o Damon Salvatore, que eu acho um homem bonito, por exemplo, tu me dizer que o Ian Somerhalder não foi escolhido, não foi pensado, isso não foi escolhido pensando que, tipo, acredito que muitas mulheres vão achar esse homem bonito e isso vai me dar maior alcance dentro de uma demografia que eu quero agradar, sabe? E eu sei que ele não é um cara atlético, eu sei que ele não é um cara fortão, mas ele é um cara bonito, entendeu? Assim como vários outros atores que sempre receberam vários papéis nesse tipo de filme, sabe? Vamos pegar assim, desde Richard Gere, ou como é que é mesmo aquele bem famoso também que. Caralho, eu sei exatamente o que eu quero falar, só que o nome do cara sumiu. O cara que fez O Drink no Inferno, caralho, que eu gosto muito. Aí desapareceu, que sabe uma hora volta, sabe? Não, Richard Gere eu já falei, outro desses curou nessa mesma época ali e tal. Só que eu esqueci o nome, entendeu? Mas a moral da história é que tem vários desses atores que são homens que acreditam ser considerados bonitos, que eles agradam o público feminino, sabe? Então eu realmente acho que é um bagulho assim muito, sabe? É muito difícil afirmar categoricamente que um tipo de ator está sendo escalado para agradar especificamente um gênero, sabe? Ainda mais hoje em dia com essa questão assim de sexualidade sendo mais discutida e como é que entra os bissexuais na parada, sabe? Então eu realmente acho que é simplesmente uma questão que no final nem tanto assim de se aquele personagem ou melhor dizendo, aquele ator ou aquela atriz foi escalada para agradar um gênero, porque eu acho que não meio que saiu daí. Eu acho que o ponto é
se aquele ator ou aquela atriz foi escalada para representar um estilo estético que as pessoas querem ver aparecendo, sabe? E daí agora eu vou entrar assim num bagulho que eu não vou dizer que é muito polêmico, tipo, pode ser meio polêmico para pessoas que não são pragmáticas, que não são realistas, mas agora é para expor uma das hipocrisias que eu acho que muita gente acha que tá lutando, sabe? Só que essas pessoas não, tipo, simplesmente esquecem fatos, sabe? Realmente, assim, de como posso dizer assim, esquecem questões, assim, reais que a gente não precisa. Tipo, se a gente ignorar essas questões, entendeu? A gente vai pegar e vai fazer de conta, vai entrar em debates hipotéticos que não tem fundamento nenhum. Eu sei que isso aqui deve ter ficado muito louco, mas agora eu vou explicar. Sabe? É sobre até essa própria questão de representatividade que as pessoas falam sobre ter maior representatividade em filmes, em elencos e tudo mais. E, tipo, até na hora de escolher atores e atrizes que serão responsáveis por essa questão de representatividade, melhor dizendo, as pessoas que recebem essa função geralmente são pessoas consideradas bonitas daqueles grupos, sabe? O tipo de pessoa que vai ser escolhida para ser assim, fazer parte da representatividade de pessoas negras ou outros tipos de minorias vão ser pessoas enquadradas como bonitas, sabe? E um exemplo que a gente vê muito disso que por que a gente vê, como posso dizer assim, outro movimento que é curioso, sabe? Que é aquela questão do body positive, sabe? O body positive, que é basicamente a visão boa do corpo das pessoas. E só para deixar claro aqui, eu não acho que as pessoas deveriam se odiar, eu não acho que as pessoas deveriam gostar de si, sabe? Eu super entendo que as pessoas deveriam se respeitar e se achar bonitas do jeito que elas são, entendeu? Eu não sei se o termo certo é bonito, sabe? Honestamente, eu não sei se porque nem eu particularmente me acho bonito, sabe? Mas eu sei que eu me aceito do jeito que eu sou, sabe? Eu aprendi a me aceitar e não ficar problematizando todas as minhas imperfeições que eu tenho muitas, sabe? Mas, não começa a bancar o louco agora que eu quero terminar de gravar essa parte aqui pelo menos, né? Então, voltando, porque, vamos falar assim a verdade agora, por que a gente vê algumas questões nesse assunto de representatividade mudando, mas outras assim não desaparecem, sabe? Como posso dizer assim, por que o protagonismo ainda tá em homens e mulheres bonitas, sabe? Por que esse protagonismo não muda? Por que a gente não vai inverter assim? E daí eu vou até falar algumas coisas bem específicas, sabe? Tipo assim, olha, qual foi o último filme que vocês viram sair que o protagonista é uma pessoa, digamos assim, obesa, sabe? E a história não é sobre o fato dela ser obesa, sabe? Vocês não se lembram? Pois é, entendeu? Vocês acham que um dia vai acontecer? Entendeu? Só pra deixar bem claro, isso que eu tô falando aqui não é pra recriminar essas pessoas, não é pra humilhar essas pessoas, mas é só pra apontar uma hipocrisia de alguns desses movimentos que as pessoas acham que estão defendendo, sabe? Tipo assim, você acha que algum dia realmente isso vai se tornar o padrão de Hollywood, entendeu? Eu acho que realmente algum dia a gente vai ver esse tipo de coisa que as pessoas pregam e fazem de conta que não existe, sabe? Faz de conta que não existe limitações que são colocadas nas pessoas até por questões estéticas, sabe? Com certeza há muita coisa que tu pode mudar, sabe? Muita coisa que tu pode conquistar, independentemente de ser considerado atraente, bonito ou não. Mas ainda assim, fazer de conta que não tem certas coisas que são reservadas para uma certa casta de pessoas, sabe? Meio que parece que tu tá ignorando uma verdade, sabe? É tipo esse lance daí, entendeu? Vocês acham que algum dia a gente vai ver um filme assim, um blockbuster, sabe? Um grande filme com uma história épica ser desenrolada, com o personagem ser obeso, simplesmente porque ele é obeso e ninguém fala nada sobre isso, e mais do que isso, só pra não falar que é só uma questão de hipocrisia dos estúdios que falam dessas coisas, hipocrisia do público também, entendeu? Essa é outra coisa que, assim, até que esse dia chegue não vai ter como comprovar, entendeu? Mas agora, vocês acham realmente que se escalasse um filme, por exemplo, assim, eu vou pegar uma história real que já existe, sabe? Por exemplo, assim, sabe, Star Wars, sai um Star Wars igual a todos os outros Star Wars que já teve antes, sabe? Igual a todos os Star Wars que já teve antes, com, tipo assim, as mesmas histórias, assim, de dramas políticos no espaço sideral, e gente batalhando, e Skywalker e essa porra toda, sabe? Então pensa que é o seguinte, vai ter toda essa plot, essa história de sempre, só que tem uma... A única diferença é que o protagonista ou a protagonista da história, entendeu? Independentemente de ser um homem ou uma mulher, tanto faz, é indiferente. Independentemente da etnia do personagem, também é indiferente. Só que simplesmente esse personagem é obeso, entendeu? Pensa nos últimos filmes Star Wars que teve lá, sabe? 7, 8, 9. Troca o personagem da Rey, sabe? Deixa aquela mesma mulher, só que em vez dela ter aquela forma física que ela tem ali, ela é uma mulher assim de 110, 120 quilos, sabe?
Vocês acham que isso poderia ter acontecido? Tu acha que um filme desses ia ser lançado? Entendeu? Então, entendeu? Então tem certas coisas assim que acho que tem que... A gente pode discutir sobre essas coisas, a gente pode falar sobre essas coisas, mas de uma forma mais honesta, sabe? Uma forma assim mais real. Porque, cara, sobre essa ideia de que padrões estéticos inalcançáveis são vendidos, mas são vendidos por dois gêneros e para todas as pessoas, sabe? Eu acho que fazer de conta que mulheres são confrontadas com expectativas de um corpo surreal e, tipo, eu vou dizer pra vocês, que nem eu disse, talvez essas expectativas nem sejam criadas pela sociedade, mas sim pelas mídias, entendeu? Pelas outras formas, assim, de poder que estabelecem as coisas, entendeu? Talvez a base da sociedade, entendeu? Os indivíduos, as mulheres e os homens individualmente, nem preguem, sabe? Que, tipo assim, simplesmente um tipo de mulher é bonito, simplesmente um tipo de mulher, o tipo de homem é bonito, sabe? Talvez não seja nem nós aqui, enquanto cidadãos, enquanto indivíduos, enquanto membros ativos da sociedade, que a gente diga que essas coisas são assim, sabe? Talvez essas vendas de ideias de que, tipo assim, pra uma mulher tem que ser bonita, ela tem que ter esse estilo de corpo, esse estilo de forma, venha de cima para baixo e não de baixo para cima, sabe? Seja pessoas, assim, marcas, por empresas, daí eu vou até fazer uma crítica mesmo para esse lance, assim, da estética, entendeu? Não é uma crítica para as pessoas que fizeram o procedimento, entendeu? Se tu tomou a tua decisão de fazer esse tipo de procedimento, cara, não é isso que eu tô falando. Não pense que é um ataque pessoal, entendeu? Tô falando a própria indústria, entendeu? A própria parte da medicina estética se desenvolveu para, na minha opinião, o que esses mercados fazem? Eles criam uma demanda que não existe, porque depois eles podem oferecer uma oferta para aquilo lá, entendeu? Basicamente, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que são as grandes marcas, os grandes conglomerados estéticos, entendeu? Que decidem e vendem narrativas do que tipo de corpo, que tipo de aparência é bonita, e depois que elas convencem as pessoas disso, elas convencem as pessoas a pagar para adquirir uma aparência, uma forma que sequer deveria acontecer de forma natural, sabe? Porque várias vezes das cirurgias que as pessoas fazem, elas adquirem aspectos que na verdade o ser humano nem teria de forma assim natural, sabe? Simplesmente é o tipo de corpo, é o tipo de rosto que ele só é criado realmente através de cirurgias, entendeu? Não tem como tu, naturalmente, ter a aparência daquela forma, digamos assim, sabe? Até porque muitos desses procedimentos estéticos, sabe? Tanto os mais leves, que é tipo assim, maquiagem, eu vou até deixar bem claro que, tipo assim, olha, eu não tô fazendo uma crítica à maquiagem, entendeu? Eu acho que a maquiagem é um caso diferente, não que não tenha coisas que possam ser problematizadas, mas eu quero dizer que eu não problematizo, eu acho que a maquiagem é uma coisa diferente pelo velho fato de que, pra começar, sai com água e sabão, sabe? É diferente de uma cirurgia que tu fez e agora teu rosto vai ficar daquela forma pra sempre. E a outra diferença que tem nessa questão daí pra mim é que eu realmente vejo você ter um valor, assim, artístico e cultural nas representações de maquiagem, sabe? Eu vendo o quanto esse universo é detalhado, eu vejo quantas mulheres enxergam na maquiagem realmente uma forma de se expressar artisticamente, e eu acredito que é uma forma de arte, sim, entendeu? Então, eu não tô nem falando dessa questão, tô falando mais do universo das cirurgias plásticas definitivas, digamos assim, sabe? Esses procedimentos estéticos, seja pra mudar o teu rosto, sabe? Mudar alguma forma, alongar, simplesmente mudar, modificar a forma natural do teu rosto, ou até coisa no teu corpo mesmo pra mudar a tua forma também, né, física, digamos assim, para uma cirurgia que outra, né? Então, o que eu queria falar? Procedimento. Enfim, uma das coisas que esses procedimentos muitas vezes eles falam que tu tem que ter, por exemplo, é uma suposta simetria que não é natural, sabe? Tipo, se vocês pararem para observar o corpo de vocês, é bem provável que vocês sejam bastante assimétricos, sabe? Se vocês olharem pro rosto de vocês vão ver que provavelmente eles não são perfeitamente alinhados, sejam os olhos de vocês, a altura das... Enfim, vocês vão ver que o rostinho de vocês não é perfeitamente alinhado, sabe? O meu eu sei que não é. O meu corpo, de modo geral, ele não é o corpo mais simétrico do mundo. Mas dizem que isso não é só pra mim, né? Eu sei que, tipo, falam que os seios das mulheres, por exemplo, eles não são perfeitamente simétricos, né, como é que é mesmo? Os testículos masculinos também não são simétricos. De modo geral, nosso corpo não é simétrico, nós somos assimétricos, sabe? Nós somos quase perfeitamente alinhados, mas nós não somos, né? E isso supostamente deveria ser, como posso dizer assim, deveria ser aceito, sabe? As pessoas deveriam ficar ok com o fato de que, tá tudo bem, então, tipo assim, esse rosto que eu tô almejando, que eu tô desejando, esse rosto que eu acredito que eu deveria ter, que é o rosto que
Quando eu digo, que eu falei, cara, nem acredito nem que seja sociedade, sabe? Na real mesmo, sabe? É tipo, vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu, um fenômeno que aconteceu durante o tempo e até parou, ou não sei se ainda parou, mas um negócio de harmonização facial. Cara, que nem eu disse, não é julgando quem fez, mas honestamente, a maioria das pessoas não achavam bonito, entendeu? A maioria da sociedade não olhava para esse negócio de harmonização facial e falava, nossa, que incrível, que fantástico, que tendência, as pessoas têm que ter isso, sabe? Na verdade, não, entendeu? Foi simplesmente uma tendência criada, não sei quem que propagou, sabe? É difícil saber quando que alguém teve a ideia de, vamos começar a dizer para as pessoas que têm um rosto harmonizado com esse tipo de procedimento é sensacional. Só que as pessoas começam a vender essa ideia e gente que não tem o menor procedimento, cara, tipo, que não tem a menor tipo de necessidade. Vou dar um exemplo que para mim foi o mais claro dessas coisas para ver como realmente é uma distorção da realidade, sabe? Como esses grupos, esses conglomerados que fazem esse procedimento estético, criam no imaginário da sociedade de que eles têm coisas erradas que eles precisam consertar e pagar muito para consertar. É quando, tipo, o Zac Efron fez como é que é mesmo assim? Esse negócio do que eu acabei de falar, caralho. Harmonização facial, cara. Cara, o Zac Efron, entendeu? O Zac Efron, que eu me lembro do High School Musical e eu me lembro que ele era considerado, falando mais uma vez de padrões estéticos, entendeu? Ele era um rapaz que ele era considerado bonito, entendeu? Ele foi escalado como protagonista de um filme, entendeu? Ele era um galã, entendeu? Ele era um cara que não deveria ver problema nenhum no rosto dele, mas ainda assim, até ele, entendeu? Teve a cabeça tomada, fez a cabeça dominada, sabe? E que não disse, eu não tô recriminando dele, falando mal dele, esse cara é um idiota, esse cara é um imbecil, não é isso, cara. Não, mas eu tô apontando a loucura que é essas indústrias, sabe? Então, tipo, honestamente, eu tenho a opinião de que várias dessas coisas que a gente diz que, tipo assim, é a sociedade que fala, cara, eu não acho, entendeu? Eu não acho que é a sociedade que diz que a mulher tem que ter especificamente um corpo, sabe? Eu acho que essa regra vem de cima mesmo, sabe? Eu acho que a sociedade, de modo geral, as pessoas aprenderam realmente a amar gente diferente, sabe? Eu acho que tem gente que gosta de pessoas com corpos diferentes, de alturas diferentes, de cores diferentes, entendeu? Enfim, que se vestem de forma diferente, sabe? Eu acho que, de modo geral, a sociedade aceita que existem vários padrões estéticos e várias formas diferentes de ser bonito, sabe? Só que agora, lá de cima para baixo, entendeu? Os mecanismos que ditam, né, que falam as tendências, que falam os padrões, parece que eles falam, olha só, o homem bonito ele tem esse tipo de corpo, o homem bonito ele se veste da seguinte forma, o homem bonito ele tem acesso a tais coisas, sabe? A mulher bonita ela tem a seguinte maneira de se vestir, a seguinte maneira de se pensar, a seguinte maneira de agir, entendeu? Então, na verdade, eu acredito que nessa hora, assim, né, sabe, de criar esses padrões estéticos também, assim, né, o que eu tinha falado também, sobre... É, na verdade, eu já tinha saído por completo da história de que os atores e atrizes são escalados para agradar os gêneros, mas porque realmente, conforme mais eu fui falando, eu fui vendo que realmente, cara, hoje em dia eu acho que ficar se limitando a achar que um homem ou uma mulher ali foi colocada naquela posição ali só para agradar um gênero é muito difícil, sabe? Justamente porque não foi nessa questão de sexualidade. Imagina quantas mulheres lésbicas tem hoje em dia, quantas mulheres bissexuais tem hoje em dia. Então, tipo assim, tu não pode me dizer que escalar uma mulher bonita necessariamente tá fazendo aquilo ali para agradar o público masculino, sabe? Mesma coisa com homens, sabe? É difícil tu me dizer qual homem tá sendo escalado ali porque ele tem apelo para as mulheres e tem apelo para os homens, por exemplo, entendeu? E por fim, sim, só para deixar bem claro, eu não acho que a beleza é o único fator, entendeu? Na hora de escolher um elenco. Eu realmente acho que tem talento, eu acho que acredito que tem diretores diferentes, entendeu? Mas ainda assim, eu acho que o privilégio estético é um negócio que a gente vê bastante no cinema de modo geral, sabe? E a gente vê que, eu duvido muito que essas coisas vão mudar, sabe? Até campanhas publicitárias fazem coisas diferentes, realmente dá pra ver campanhas publicitárias que utilizam modelos que eles estão muito, tipo, fora de outras campanhas que já existiram, sabe? Mas agora, algumas outras coisas, algumas outras tendências, eu não sei se a gente vai ver trocando, sabe? Honestamente, essa pauta de representatividade é legal, é válida, é bonita, mas é que eu acho que as pessoas não admitem, não reconhecem que a representatividade nessas formas de entretenimento mainstream, entendeu? Ela tem um certo limite, sabe? Eu duvido muito que nem eu falei, sabe? Se algum dia a representatividade chegar a ponto do cinema abdicar por completo dessa forma dele de enxergar, até porque, tipo assim, eu nem sei, que nem eu disse, eu não tô nem falando só da indústria, né? Nessa hora daí eu não vou culpar só a indústria, nessa hora daí eu vou dizer que também tem a ver com a sociedade mesmo, sabe? Eu acho que a sociedade vem de uma ideia de que, eu quero enxergar qualquer coisa na minha televisão, mas eu não acredito que isso seja verdade, sabe? Eu acho que a maioria das pessoas, na verdade, na hora de consumir um produto, se importam bastante com a estética de quem vai estar ali. E mesmo que ela não goste de admitir isso, mesmo que ela não goste de reconhecer, ainda assim, tá esse desejo de ver certas pessoas que talvez não pareçam com ela ali,
é real, sabe? E eu me lembrei o nome do ator que eu tava querendo falar, George Clooney. Então, eu vou usar até o George Clooney em comparação a mim, por exemplo, sabe? George Clooney é um homem bonito, sabe? Eu mesmo prefiro que no filme haja um homem igual ao George Clooney, que além de bonito também, ele é um cara muito talentoso, entendeu? Só que eu prefiro que com a aparência dele do que com alguém com a cara igual a minha, sabe? Então é um bagulho que eu não tenho hipocrisia de negar esse fato, sabe? Eu acho que muita gente nega. Acho que muita gente nega que, de modo geral, as pessoas preferem coisas com gente bonita, entendeu? Eu concordo que o belo pode ser modificado, o conceito de belo, que nem eu disse aqui, há muitas pessoas bonitas diferentes, sabe? Eu acho que na hora que for fazer um filme, um diretor pode escolher várias combinações diferentes de pessoas que são bonitas, sabe? Existem pessoas brancas, bonitas, negras, asiáticas, mas é que tá, ainda assim existe, entendeu? Eu acho que fazer de conta que, tipo assim, não, quando for escalar um elenco, eu posso botar pessoas que não são consideradas bonitas e vai ser um sucesso, sabe? Infelizmente, é uma teoria que eu não tenho como de fazer na prática, sabe? Não podem fazer, tipo assim, vamos fazer um remake do Witcher, só que vamos trocar todos os atores por atores mais feios. Daí, que nem eu falei, vai pela tua. Julga na tua cabeça o que é feito, entendeu? Mas tu sabe que tem, sabe? Tem gente que fica com aquele papo de que, ai, não, bebê. Não é assim, cara. Na vida é tudo feito por comparação, entendeu? Se existem coisas belas é porque existem coisas feias. Se tudo fosse belo, nada seria belo, sabe? Isso vale pra tudo. Se tudo fosse bom, nada seria bom, entendeu? A gente só consegue identificar as coisas que são gostosas porque tem as coisas que são ruins. Só consegue identificar coisas que são quentes porque tem coisas que são frias. E a gente só consegue identificar que tem coisas que são feias porque tem coisas que estão bonitas, entendeu? E honestamente, a maioria das pessoas querem ver o produto sim, e preferem e gostam. E eu não acho que essas coisas vão mudar realmente, sim, sabe? Os padrões, as tendências, os exemplos do que é belo vai mudar, só que agora dizer que, tipo assim, não vai ter nunca critério e um dia, assim, no produto vai ser escolhido deliberadamente, assim, vamos escalar mulheres que não são consideradas atraentes, vamos escalar homens que não são considerados atraentes e vai ser sucesso de bilheteria e vai atrair os mesmos números que atraiu as obras que escolhiam o elenco, sabe? Especificamente pessoas com aparências, com uma estética que fosse atrair e deixar as pessoas assim magnetizadas, sabe? Até porque a gente vê isso, sabe? Eu tô usando o exemplo do cinema, porque na minha anotação tipo, especificamente isso, mas quando a gente traz isso pra vida real, tipo, assim, não a vida real, mas a vida digital, né? A vida real também, mas até na vida digital não tem como negar, sabe? Tu fazer de conta que todo mundo tem o mesmo alcance, você dizer, tipo assim, não, todas as mulheres do mundo podem tirar uma foto fazendo a mesma pose, com a mesma roupa, e elas vão ser percebidas da mesma forma. Não, cara, não vão. Mesmo vale pros homens, sabe? Então, essa é uma coisa que eu acho que não pode ser deixada de reforçar quando a gente fala sobre essas coisas. Tudo bem amar seu próprio corpo, respeitar seu próprio corpo. Só que agora, fazer de conta que as pessoas são tratadas de maneira igual, independentemente da aparência deles, sabe? É o tipo de coisa que nem eu disse muito tempo atrás num programa sem contexto que eu gravei, tu vender essa ideia para as pessoas, tu tá mentindo para elas, sabe? Tu vai estar mentindo para a pessoa que não é considerada atraente, que ela tem as mesmas oportunidades da alguém que é visto como belo, e tu tá mentindo para a pessoa que é considerada como bela, que ela não tem o privilégio. Tá escondendo a realidade de que, tipo, realmente, muitas coisas boas acontecem com pessoas bonitas pelo simples fato de serem bonitas, sabe? E essas pessoas não tem como desacreditar isso daí, né? E agora eu vou terminar esse programa sem contexto falando assim daí de um assunto que eu tô sentindo que tinha algumas coisas que eu devia ter elaborado melhor, mas daí quando eu reescutar esse programa, depois que eu terminar ele, eu vejo daí o que eu deveria ter falado sobre alguns pontos que, né, basicamente, esse que é o bom de fazer um programa de tema livre, né? Mas o assunto que eu ia terminar, então, era referente a ser uma questão de que eu tava refletindo, né, devido a alguns conteúdos que eu consumi, eu refleti sobre uma questão que é sobre a ideia de apologia às drogas, sabe? E o que é apologia às drogas? Hoje em dia, no nosso mundo, a gente ainda tem um crime, entendeu? E é um negócio que, parando para analisar, algumas das coisas assim que eu já falei nesses programas aqui pode ser considerada apologia às drogas. Então, de modo geral, assim, para começar, eu sou obrigado a fazer a declaração de que eu não estou fazendo, não é o que eu estou fazendo aqui, mas ao mesmo tempo eu tenho que reiterar que eu quero utilizar minha liberdade de expressão para poder expressar algumas coisas que eu acho que, tipo, basicamente esse termo vai ter até que ser abolido, sabe? É uma coisa assim que para quem é interessado em debates de legalização de substâncias, tipo assim, a maconha e a revolução dos psicodélicos, que eu já falei a respeito nos programas sem contexto várias e várias vezes, sabe?
basicamente é o tipo de coisa que tu entende que, tipo assim, historicamente falando, sabe, todas as pessoas, e quando eu digo todas as pessoas, cara, são milhões, ao longo da história da humanidade, entendeu? Cada vez mais pessoas têm abraçado esse tipo de luta por ter tido informações que vão contra as mentiras que eram faladas a respeito da substância, entendeu? Então, basicamente, em resumos, o que é apologia às drogas? É basicamente, né, é descrito como alguém que quer, tipo assim, incentivar o consumo de substâncias, alegando, tipo assim, que elas não... eu não sei exatamente a palavra, então, agora, vou falhar. Mas é basicamente, não falar mal de droga seria apologia às drogas, entendeu? Tu não condenar o uso de droga, tu não falar que droga é uma coisa detestável, que ninguém pode chegar perto de droga, basicamente já seria uma coisa que alguém pode te enquadrar com apologia às drogas. Só que é que tá, esse tipo de lei, cara, esse tipo de lei foi criada com um código penal que assumia o seguinte, assumia que substâncias psicodélicas como a maconha, como os cogumelos tipo amanita muscaria, psilocibino, os ácidos, os cactos alucinógenos, bebidas até como a ayahuasca, sabe? Essas drogas, daí todas essas coisas que eu acabei de listar, possuíam zero benefício terapêutico, tipo assim, nada de bom pode sair de uma experiência com drogas psicodélicas, nada, 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 e ainda por cima eram altamente viciantes, né? Era essa descrição do que era dito dessas drogas, e foi por isso que estabeleceram essa lei dizendo de apologia às drogas, né? Tu não pode fazer apologia às drogas de substâncias que não têm benefício nenhum, e de substâncias que são altamente viciantes, né? Dentro dessa lógica faz todo sentido, só que a questão que tá, isso é uma mentira, é simplesmente uma mentira, entendeu? É mentira dizer que essas substâncias não têm nenhum benefício terapêutico, e no que eu me sustento para falar isso? Em estudos, caralho, em dados, sabe? Vão lá, vão ler, vão pesquisar, vão ver tudo que foi dito sobre essas coisas. E foi muito difícil, sabe? Porque, imagina, acompanha esse raciocínio. Entendeu? Como é que tu pode lutar sobre... tipo, querer que o Estado reconheça que essas substâncias não são veneno, sendo que, teoricamente, tu simplesmente falar que essas substâncias têm benefícios terapêuticos, sim, que elas podem ser incorporadas na sociedade de uma forma mais saudável, entendeu? Como é que tu pode fazer isso, falar honestamente sobre essas coisas sem ser taxado de apologia aos crimes, sabe? Então essa é uma das armadilhas que o mecanismo do proibicionismo criou para se proteger, entendeu? Vocês mentem, vocês estabelecem uma mentira que fala que essas substâncias psicodélicas não são capazes de ajudar ninguém em nada, entendeu? É nessa tecla ali que eu tô batendo para entender o seguinte, entendeu? Eu vou até fazer todos os esclarecimentos para mostrar o meu grau de responsabilidade com esses assuntos, entendeu? Que algumas substâncias dessas podem causar dependência? Podem. Algumas, para começar. Não há muitos estudos que dizem que cogumelos, por exemplo, causam dependência. Sabe? De um ponto de vista assim, psicológico, todo hábito, todo consumo pode se tornar dependência. É aquela velha história de que tu pode ficar viciado em café, em açúcar, em masturbação, em pornografia, em jogar videogame, em todas as drogas. Então, nesse ponto de vista, tu pode ficar viciado. Só que agora, quando... No Código Penal, lá na descrição, dizia o seguinte, que essas drogas são altamente viciantes. Não? A ciência não tem dado dizendo que esse tipo de coisa são altamente viciantes. Sabe? Comparado estatisticamente, pessoas que fazem uso de cogumelos não costumam se tornar dependentes, sabe? Pessoas que fazem uso de ácidos não costumam se tornar dependentes. Então, não são drogas altamente viciantes, né? Em segundo lugar, é a parte terapêutica que muita gente fazendo pesquisa, neurocientistas, gente que eu já falei bastante nos programas lá, que eu tava analisando a série psicadélica e tudo mais, sabe? É gente que tá gastando a vida deles para entender essas substâncias que tá acontecendo desde muito tempo atrás, não. Gente que estuda essas plantas, essas substâncias, esses fungos, estão dizendo, olha só, então, cogumelo tem benefícios, ajuda a combater doenças, ajuda a combater problemas mentais, problemas psicossomáticos. Tem gente que tá falando sobre essas coisas. Então, por isso que eu digo que essa lei que a gente considera de apologia às drogas vai ter que ser eventualmente vai ter que ser abolida, sabe? Vai ter que ser reavaliada, porque basicamente, como é que tu vai querer proibir as pessoas de não falar mal de uma substância como o cogumelo, se esse cogumelo vai ajudar as pessoas no futuro, entendeu? Como é que vai ser proibido alguém dizer que cogumelo tem um poder terapêutico? Se tem, caralho, se tem, tá previsto em lei, entendeu? E por isso que eu tô falando, não tô encorajando ninguém a utilizar drogas, não tô encorajando ninguém a utilizar substâncias, sabe? Justamente porque a gente vive num país que tem esse negócio de apologia às drogas. Só que agora, dizer que não tem benefício, que não presta pra nada e que isso daí é um tipo de porcaria que tem que ser esquecida, sabe? Isso daí é uma mentira, cara. É uma simples de uma mentira, sabe? A mesma coisa com o lance da maconha, entendeu? Quando
a maconha for legalizada, que eu acredito sim que ela será a primeira das substâncias psicodélicas a ser legalizada, sabe? Eu acredito que nesse sentido a maconha sim será a famosa porta de entrada, que as pessoas sempre falaram que a maconha ela será a porta de entrada na questão do mercado, sabe? Vai ser a primeira droga que vão legalizar e através delas depois vão abrir as portas para as outras substâncias, sabe? E com a legalização da maconha, muita coisa sobre essa era vai ter que ser discutida, sabe? E mais uma vez, olha só, eu vou até falar todas as coisas assim, os riscos que a maconha tem, sabe? Que tem gente que acha que as pessoas não sabem. Cara, a maconha tem vários riscos, só que agora o que não pode dizer é que a maconha não vai fazer, não funciona de nenhuma maneira para ajudar as pessoas. E o que eu quero dizer, tipo, nem é só a questão medicinal, que é real, é clara, é comprovada, sabe? Tipo assim, até para uma pessoa que não necessariamente tem um problema específico, assim, daqueles mais graves, sabe? Tipo, gente que tem aqueles tipo assim de convulsões, sabe, esclerose, esse tipo de doença que a maconha faz um benefício, sabe, incomparável, nenhuma outra substância consegue, tipo, dentro das que eu já vi, dos estudos que mostram, entendeu? Não tem nada que chega perto comparado à maconha quando ela vai lidar com essas questões, justamente porque a gente tem os endocannabinoides, justamente porque a gente produz maconha dentro do nosso corpo, então a maconha é uma planta que dialoga diretamente com os nossos sistemas nervosos, assim, digamos, que, sabe, tipo, a gente produz e a planta também produz, né? Então, tipo assim, é um negócio que realmente dá pra dizer que foi feito para se comunicar com um sistema endógeno nosso relativamente importante, sabe? Bem importante, vamos falar bem a verdade, bem importante. Então, né, mas agora o que eu tô falando de riscos, sabe? Vamos pegar, assim, algumas coisas, em primeiro lugar, algumas coisas que eu tenho que falar que é mentira, sabe? Uma das mentiras que eu, enquanto alguém que consome e que conhece, pô, pra mim, eu sou uma campanha contra várias dessas mentiras, sabe? Por exemplo, assim, a ideia de que a maconha mata neurônio. Pelo amor de Deus, se algum filho da puta quiser olhar na minha cara e dizer que eu tô me perdendo meus neurônios, sabe? Esse cara tá maluco, entendeu? Vai dizer que é uma pessoa que fuma maconha tem pouca memória. Eu tenho memória ruim. Em que mundo que eu tô falando aqui que eu não sei das coisas que eu falo que eu não tenho, não consigo puxar pelas minhas memórias, entendeu? Não tenho memória ruim. Eu leio pra caramba também, entendeu? Não tenho problema de elaborar raciocínio, sabe? Eu não tenho problema com essas coisas que eram mentiras, simplesmente assim, sabe essa ideia, sabe de onde que vem essa ideia de que maconha mata neurônio? Sabe? É de um estudo super tendencioso, super manipulado, feito pelo governo norte-americano na época que eles queriam manter o proibicionismo vigente, e eles fizeram testes muito errados com macacos, fazendo com que os macacos apagavam durante as sessões que eles estavam inalando muita maconha, e daí eles desmaiavam, e nesse processo de desmaio, eles ficavam sem oxigênio no cérebro e os neurônios deles morriam, entendeu? Então, o que fazia os neurônios dos macacos nesse teste horrível morrer não era a maconha, entendeu? A maconha não mata neurônio, sabe? Se maconha matasse neurônios, o Snoop Dogg nem conseguia mais falar, gente. Ele já teria ficado deitado já, nem se levantaria mais, não tinha mais como ele ter raciocínio, sabe? Então, maconha não mata neurônio, sabe? Isso é um bagulho que era uma mentira, entendeu? Pra falar em mentiras relacionadas a drogas, cara, os Estados Unidos é o rei disso daí, sabe? Os Estados Unidos, tipo, eu não sei o quanto que o Brasil também deve ter mentido. O Brasil deve ter mentido pra caralho, deve ter mentido muito. E eu, como brasileiro, não tenho tantos exemplos assim, sabe? O que é meio vergonhoso. Mas os Estados Unidos mentiu muito pro povo dele em questão de leis mesmo nessa época do proibicionismo, sabe? Os Estados Unidos mentiam literalmente assim, em questão de estudos, sabe? É aquela velha história de quando eles queriam fazer cigarro virar famoso e tudo mais, que tinha médicos defendendo o uso de cigarro, médicos falando que cigarro não fazia problema, sabe? E daí agora você está falando o seguinte, mas agora é isso que estão fazendo com a maconha. Não, cara, não é o que estão fazendo com a maconha, justamente porque agora mudou o fato de que tem muito mais gente diferente fazendo pesquisa e o bagulho não é mais um seleto número de pessoas que tem esse poder de divulgar os seus dados de pesquisa, sabe? Agora, vamos ver todas as merdas que os Estados Unidos mentia sobre as drogas, o governo norte-americano mentia sobre as drogas pro povo, sabe? O mesmo governo que fazia teste com LSD contrário às pessoas, sabe? Os Estados Unidos hoje em dia é uma terra cheia de gente com acredita em teorias das conspirações. Pum! O que eu queria ter dito é que os Estados Unidos é um lugar que hoje em dia é uma terra cheia de conspiracionista, sabe? É um monte de gente que acredita em várias teorias da conspiração variadas, sabe? Lá, por exemplo, assim, o movimento antivacina lá é muito mais forte do que o do Brasil. O terraplanismo também deve ser, só que a questão é que é o seguinte, os Estados Unidos têm uma razão mais escancarada do que isso, porque eles têm várias provas, momentos históricos, sabe?
reais e claros e declarados que basicamente dá pra ver o governo deliberadamente mentindo, sabe? Por exemplo, até a questão de testes com drogas, o governo dos Estados Unidos ele realmente fez testes assim, sem avisar a população, colocando ácido, sabe, em partes da água de um povoado de cidades pequenas, sabe? Eles faziam testes assim, tipo, vamos fazer 500 pessoas beber água com ácido durante algum tempo pra gente testar os efeitos, sabe? Literalmente, os Estados Unidos fez esse tipo de coisa com o seu próprio povo, sabe? E várias outras mentiras que vocês têm que ler, vão ter que pesquisar, vão ter que ir atrás pra ver que, tipo assim, o povo norte-americano tem várias razões pra pegar e duvidar de muita coisa que o governo deles fala, sabe? Muita coisa mesmo. E daí é o tipo de coisa que quando eu olho pro nosso Brasil, eu também não penso, a gente não tem vários e vários desses casos da ciência. Alguns eu já falei por aqui, alguns eu já bati na tecla, né? Mas agora, né? E esse lance daí, de modo geral, do proibicionismo, ele gerou esse tipo de mentira no mundo inteiro, sabe? Então, deixa eu ver o que mais dá pra falar sobre a maconha. A velha ideia de que maconha também faz as pessoas ficar burra, faz as pessoas ficar preguiçosas. Olha, sabe o que eu vou dizer pra você? É o seguinte, tem muita gente preguiçosa que usa a maconha como desculpa, sabe? Essa é a verdade. Eu não acho que a maconha vai te tornar uma pessoa boa ou ruim, entendeu? Eu não acho que ela vai te tornar uma pessoa melhor ou pior, sabe? A maconha ela é uma substância que, tipo, ela tem efeitos reais, ela tem efeitos da forma de pensar, ela tem efeitos da forma de agir, entendeu? Mas agora, tu pegar e tu vai dizer que, eu fumei um baseado e eu não consigo fazer as coisas, se tu tivesse sóbrio, tu teria conseguido fazer, então fica sóbrio e mostra. Mostra que é a culpa da maconha, sabe? Eu acho que muita gente usa a maconha como muleta, sabe? Vou dar um exemplo, assim, de um cara que, hoje em dia, ele é o exponencial da imagem ruim do maconheiro, não adianta, é o Monark, sabe? Ele é o referencial de maconheiro burro. Muita gente nos comentários dos vídeos do Flow sempre fala isso, que o Monark tá ficando burro por causa da maconha. E em parte eu fico puto porque eu fico assim, mano, o Monark é burrão porque ele é burrão e deu, sabe? Não é? E ele gosta de usar como muleta, sabe? Sempre que ele se esquece de alguma coisa, ele fala que é porque ele é maconha, sabe? Isso é uma coisa que se torna confortável. Se torna confortável pro cara dizer que ele esqueceu da coisa por causa da maconha. Cara, eu conheço um monte de gente com a memória ruim que nunca fumou um baseado na vida, sabe? Cada vez que alguém se esquecer de alguma coisa, agora tu vai dizer que é porque essa pessoa é maconheira, sabe? E daí é um bagulho que se torna um álibi, sabe? O cara, eu não esqueci, eu não me lembrei, eu perdi o fio da meada. Cara, a quantidade de gente muito inteligente, na verdade mais do que muito inteligente, gente genial que fuma maconha é muito grande, sabe? Se vocês começarem a pesquisar, ver gente famosa, sabe? Vocês vão encontrar muito artista, muito cientista, muita gente famosa, muita gente popular, entendeu? Aqui eu tô focando um pouco mais na maconha porque ela que vai vir antes, sabe? Mas outras drogas também, entendeu? Então, tipo assim, essa ideia de que, tipo assim, olha, o que a gente viu ao longo dos séculos, e principalmente com esses movimentos que começaram aí afrouxando, sabe? Basicamente, o que eu acredito que fez com que esse lance de apologia às drogas não desse tanto problema quanto poderia dar, assim como eu não acho que vai dar problema aqui pra mim, é que basicamente a sociedade foi obrigada... Eles não podem tomar muitas atitudes sobre essa ideia de apologia às drogas, porque basicamente eles teriam que prender gente muito rica e muito famosa, sabe? A quantidade de gente famosa que hoje em dia usa do seu privilégio para fazer algo bom, que é basicamente, eu acho que é isso que os privilegiados têm que fazer mesmo, sabe? Se ele é um cara rico, famoso, e ele sabe que ele tem o poder de fazer uma transgressão e não vai acontecer nada com ele, eu acho que é o trabalho dele, é a função dele, sabe? Todas as figuras famosas que eles podem pegar e transgredir uma lei errada para forçar essa lei errada a mudar, eu acho que é legal, sabe? É tipo esse lance de apologia às drogas, sabe? A quantidade de gente famosa que fala de substância e que é levantada, sabe? Até, por exemplo, ano passado saiu a música aquela verdinha, que eu acho que é da Ludmilla, sabe? Que levantava esse tipo de ideia, de dizer, tá glamorizando, tá romantizando, tipo assim, cara... É aquela velha ideia, quantas músicas a gente fala sobre bebida alcoólica, sabe? E bebida alcoólica não tem risco, bebida alcoólica não pode matar, bebida alcoólica não protagoniza cenas de assassinato, de acidentes de trânsito, protagoniza tudo isso, entendeu? E como é que vem com essa hipocrisia, tipo, apologia às drogas? Que mané apologia às drogas, cara? Vai te fuder. Por isso que eu digo assim, olha, nada disso que eu tô falando que é romantizar, falar que é pra encher o cu de droga o tempo inteiro. Existe overdose, existe questão de dosagem, existe questão de propósito, entendeu? E sim, se tu não tá utilizando uma substância com sabedoria, tu vai se perder, tu vai perder a razão de por que tu faz aquilo lá. Só que agora, simplesmente tu dizer que,
falar de uma substância como se ela não fosse uma merda, como se ela não fosse um veneno, sabe? Porque é basicamente isso que eles queriam institucionalizar, sabe? É tipo aquela coisa assim, Renan, mas tu não vai ver ninguém falando bem de cigarro, agora por que o maconheiro tem que falar de coisa boa? Porque a maconha faz coisa boa pra ti, filho da mãe, entendeu? Como é que eu vou dizer que não, sabe? Se o cigarro também tem os seus efeitos práticos dentro da pessoa, e eu acho que também não deveria ser considerado apologia o cara ressaltar os alívios que ele sente. Só que agora, dizer que os efeitos que o cigarro, ainda mais o cigarro, aquele que é vendido, tipo assim, dentro do mercado mesmo, sabe? Porque tem vários estudos que mostram que o tabaco fumado de outras formas, sabe? Gente que aperta cigarro pra fumar, sem ser aqueles que tu compra na caixinha, é muito diferente dos efeitos dentro de ti e talvez não seja tão prejudicial assim. Tem vários estudos feitos com gente que fumou cigarro a vida inteira e não tá com o pulmão fudido, tipo pessoas indígenas, por exemplo, que fumam cigarro, né, palheiro, fechado e tal. Então tem vários debates sobre outras opções de fumar. Só que agora é o seguinte... Só que agora, o que o cigarro aquele do mercado faz no teu corpo é bem documentado e os riscos e os perigos, entendeu? Agora, a maconha, cara, que nem eu falei, a gente pode falar das coisas que ela tem de errado e eu mencionei algumas delas aqui, entendeu? Mas é que a verdade é que eu não acho que tenha muita coisa pra falar. Overdose? Não existe overdose de maconha. Não existe overdose de maconha. Sabe o que pode acontecer? Tu fuma mais maconha do que tu precisava, aí tu fica meio burrão, sabe? Burrão não porque a maconha te torna burro, mas quer dizer que se tu se chapar demais, o efeito vai se tornando cada vez mais difícil de tu controlar, entendeu? Aí depende de dosagem, depende da qualidade da erva, todas as coisas isso afetam, sabe? Isso é uma questão de maturação, sabe? É a questão de por que tu tá fumando? O que tu quer fumar? Tu quer ficar dando risada olhando pra parede? Ou tu tá fumando pra aumentar teu foco? Sim, a maconha aumenta foco. Por isso que artistas gostam de drogas e atletas gostam de drogas, especificamente da maconha, sabe? Muitos e muitos e muitos atletas, sabe? O Michael Phelps foi pego bongando, sabe? O cara é um medalhista olímpico e ele consegue bongar, entendeu? Por que será, tá ligado? Gente que, tipo assim, gente que faz ginástica olímpica, gente que trabalha no Cirque du Soleil, literalmente, aqueles que viram aqueles monte de montar um monte de pirueta, sabe? Já viu o cara falando especificamente de declarações pró-cannabis, entendeu? É o que seria considerado apologia. Ele falou assim, olha só, eu não teria conseguido quebrar todos esses recordes, não teria entrado por Guinness Book se não fosse por causa da maconha, entendeu? Essa é um relato real, uma pessoa que fala, entendeu? Que isso acontece. Porque relaxamento muscular real, entendeu? Que muita gente que treina academia chega em casa e em vez de usar tipo, o cara não pode usar um anti-inflamatório que vai estragar o processo dele, entendeu? Ele quis agredir o músculo dele para gerar a hipertrofia. Acho que é isso, espero não estar errando muito, né? E o processo que acontece é que, agora, se ele fumar um baseado, ele vai conseguir aliviar a dor, ele não precisa fumar, tem outras maneiras de consumir. Só que eu tô falando fumar um baseado realmente para desconstruir, porque tem várias pessoas diferentes, cara, rica, pobre, bem-sucedida e mal-sucedida, sabe? O meu ponto é esse, o baseado não vai te tornar uma pessoa melhor, mas também não vai te tornar uma pessoa pior, tá ligado? Mas, tipo, também eu posso te dizer que tu pode direcionar pra fazer algo bom, justamente porque eu acho que é essa relação que eu tenho, sabe? Pra mim é assim, entendeu? Pra mim eu acho que é uma relação legal, eu gosto de fazer, não, fiz uma vez no ano passado aquele negócio de ficar um mês sem usar maconha, eu prefiro tornar esse hábito todos os anos, simplesmente pra conseguir manter o meu autocontrole, poder mostrar que eu consigo ficar um mês sem consumir a substância, entendeu? E se algum dia eu quiser ficar mais de um mês sem consumir, eu também fico, mas é que honestamente pra minha rotina eu sei que funciona, sabe? E também outros conhecimentos tem que fazer o seguinte, maconha não é pra todo mundo? Exatamente, não é pra todo mundo, entendeu? Se pra ti tu não tem vontade de experimentar, não experimenta, sabe? Se tu usou e pra ti não foi legal, não usa de novo. Se tu usou e tu sente que pra ti não é um bagulho que tu pode usar pra trabalhar, não usa pra trabalhar. Mas agora, se tu gosta de usar pra curtir, se tu gosta de usar pra comer um lanche, se tu gosta de usar pra curtir um filme, se tu gosta de usar pra ir no meio de uma festa pra aproveitar um ambiente com pessoas, sabe? E se tu gosta de usar pra trabalhar, porque tem gente que usa, cara. E não só artista, tem gente que usa pra digitar, sabe? Pra ficar fazendo planilha, o cara prefere fazer chapado. Tem gente que vai trabalhar no mercado e prefere fazer chapado. E tem gente que consegue, entendeu? É que eu falei, a dosagem, a mentalidade, sabe? Pode aumentar o foco sim, entendeu? Pode fazer que a pessoa fique imersa. Tu fuma o teu baseado, vai fazer teu trabalho tranquilo ali, entendeu? E deu. Esquece as outras coisas e entra no que tu tá fazendo. Eu sei que eu faço isso e outras pessoas também podem fazer, sabe? Então, essa é uma coisa que não faz sentido existir, esse negócio de apologia às drogas. Como assim apologia às drogas? Como é que eu não posso falar que dá pra ter uma relação boa, sabe? A gente também pode falar dos riscos, a gente pode falar dos perigos, a gente pode falar de contraindicações, a gente pode, pouco a pouco, construir uma sociedade madura. E o óbvio do óbvio do óbvio eu vou destacar de novo. Drogas não é pra jovens, entendeu? Drogas não é pra adolescentes. Nada disso que eu tô falando aqui. Pra começar, eu sei que o meu público é adulto em sua maioria, né? Mas
Tudo isso que eu tô falando aqui quer dizer que eu tô achando que jovens têm que usar drogas? Não, porque é diferente, entendeu? Já foi estudado, já foi declarado que na cabeça do jovem não é ideal. Justamente porque, ao contrário do que as pessoas falam, a maconha não te deixa mais lento, a maconha até te acelera em questões assim de processos neurais, né? Isso para não falar do todo aquele negócio mais avançado que, tipo assim, existe strains e existe literalmente maconha projetada para te dar efeito diferente, sabe? Em países legalizados, que a maconha vem pura e direto dos diferentes growers, tu pode comprar uma erva especificamente feita para um efeito que tu quer, sabe? De maneira muito simples, existem as duas principais famílias de maconha, digamos assim, é a sativa e a índica, sabe? Cannabis sativa e cannabis índica. Cannabis sativa é mais enérgica, te deixa com mais alerta, com mais energia, porque sim, a maconha pode dar energia. Tu pode fumar um baseado e ir pra academia, tu pode fumar um baseado e dançar, sabe? Tu pode fumar um baseado e transar. A maconha não te necessariamente deixa lerdo e lesado, sabe? Mas também tem a maconha índica que pode te dar um efeito mais corporal, mais relaxamento, é mais para tu fumar um baseado e te deitar. Cliente que gosta de fumar para dormir também, entendeu? Outro avanço da legalização e coisas muito mais específicas. Lá fora, tipo, tu chega num coffee shop lá, por exemplo, assim, ou num dispensary, tem 20, 30, 40 espécies de maconha diferentes, com indicações diferentes, com potência diferente para tu ir te conhecendo e sabendo quanto que vai usar de dosagem, sabe? E é isso que funciona, entendeu? E basicamente toda aquela ideia de que, né, a partir do momento que está legalizado, não pode ser vendido mais para jovens, porque só pode ser vendido para maiores de idade. Ao contrário de ir numa biqueira que menor de idade pode consumir. Mas não, menores de idade não deveriam consumir maconha, sabe? Mas adivinha? Tem gente que vai consumir a mesma coisa com bebida alcoólica, sabe? Menor de idade não deveria consumir bebida alcoólica, sabe? Só que ao mesmo tempo ninguém fica, tipo assim, enchendo tanto saco dessas teclas, sabe? É aquela coisa. É uma falsa equivalência muito hipócrita, sabe? É uma falsa equivalência muito hipócrita. Aquela velha história também assim, e maconha pode desencadear capítulos de esquizofrenia e outros tipos de surto psicótico. E, tipo, é verdade também, entendeu? Mas sabe o que pode desencadear capítulos de esquizofrenia? Vai ler agora, vai pesquisar. Vai pesquisar, assim que acabar esse podcast, que eu já vou terminar, tô chegando às conclusões finais. Acabou esse podcast, vai pesquisar agora e ver o que pode desencadear quadro de esquizofrenia. A verdade é que é o seguinte, se a pessoa tem propensão a desenvolver esquizofrenia, a verdade é que ela vai desenvolver esquizofrenia, sabe? É muito difícil que alguém que vá desenvolver esquizofrenia não desenvolva. A maconha pode ser uma das coisas que leva ela a expor isso mais cedo, mas qualquer droga também, entendeu? A pessoa que tem chance de desenvolver esquizofrenia, assim como ela não deve usar maconha, ela não deve cheirar pó, ela não deve ficar alcoolizada, ela não deve ter vários gatilhos emocionais que, adivinha, ela vai ter, sabe? Muito difícil alguém que não passe por algum surto emocional ao longo da vida dele, porque, né, é a realidade que a gente vive. Então, tipo assim, nada disso que eu tô falando aqui é pra dizer jovens usem maconha, qualquer pessoa tem que usar maconha, sabe? Não, na minha opinião, jovens não deveriam usar maconha. Se tu puder esperar, sabe, até uns 21, eu acho que seria mais legal. Isso, 21 que eu falei, porque eu tô levando questões assim, neurais, né? Dizem que o cérebro humano se desenvolve até os 25, mas na verdade, tipo assim, não que ele pare de se desenvolver, mas diz que os 25 anos ele se desenvolve mais rápido, digamos assim. Então, né, em questão, nessa parte, os 25 seriam mais ideal ainda, mas eu particularmente comecei a usar maconha com 23, entendeu? Aí eu tô sendo, tipo assim, acho que com 21 a pessoa já tem uma certa solidez de raciocínio, sabe? Já passou um pouco dos 18, entendeu? Eu acho que é uma idade mais adequada, sabe? Para a pessoa que quiser experimentar, sabe? Se a pessoa não tem esquizofrenia, entendeu? Porque provavelmente tu chegou até os teus 21 anos, cara, tu já deve ter desenvolvido tua esquizofrenia, sabe? É muito difícil que tu chegou até os 21 e tu tinha propensão, e tu tinha caso de esquizofrenia na família, e tu chegou até os 21 sem ter nenhum surto, cara. Então provavelmente tu não vai descobrir de maneira nenhuma, sabe? Mas agora, tu chegou até os 21 anos e tu quiser experimentar, eu não posso dizer pra ti assim, é um veneno, é uma praga, é uma bosta. Nada de bom vai sair da relação da pessoa que começar a consumir maconha. Eu não tenho como te dizer isso. Tem gente que vai ter uma relação boa, tem gente que vai ter uma relação ruim, entendeu? Tem gente que vai fumar e não vai fazer nada, tem gente que vai fumar e vai continuar fazendo as coisas, entendeu? Tem gente que vai fumar e vai ficar triste, tem gente que vai fumar e vai ficar feliz, sabe? Não sei qual vai ser a relação das pessoas, sabe? Eu não sei. Só que agora o que eu não posso pegar é concordar com essa lei atual que diz que, né, qualquer tipo de declaração que não seja de explicitamente condenar o uso de substâncias
consideradas drogas entorpecentes, entendeu? Cara, não tem como, né? Eu me foquei mais na maconha para entrar num tipo de assunto específico, mas o resto se aplica a várias outras substâncias, entendeu? Mais uma vez, não é para dizer que droga é bonita, droga é para celebrar. Eu, praticamente, por exemplo, assim, cocaína é uma droga que eu não sei se tem coisas boas para sair daqui, entendeu? Eu não sou especialista, não sou entusiasta, mas quase sempre que eu ouço informações a respeito, eu não ouço muitas informações boas. Assim como o cigarro tipo que vende no mercado, eu sei que ele tem um efeito assim que as pessoas buscam, né? Tipo, eu sei que tipo de alívio que a maconha não, o cigarro causa, e eu também sei qual é a sensação que as pessoas gostam de buscar no uso da cocaína, entendeu? Só que agora, dizer pra vocês que eu já sei de alguns estudos assim que falam sobre benefícios a curto, médio e longo prazo do uso de cocaína, eu não conheço, né? Então eu acho que a cocaína pode ser uma droga que entra nessa questão daí também e tal. Só que agora, cada droga é uma droga, entendeu? Cada substância é uma substância. Não faz o menor sentido tratá-las como todas iguais, entendeu? Então, agora, dizer que maconha é zero benefício terapêutico, 100% viciante? Não, né? Cogumelos, mesma coisa. Também não, né? Ácidos? Também não, né? DMT, que no caso é a base da substância que é a ayahuasca? Também não, né? Então é simplesmente assim, entendeu? Essas coisas vão voltar para a sociedade, sabe? A maconha vai ser a primeira delas e pouco a pouco as outras vão voltar também, sabe? Os cogumelos vão voltar, foi tirado de nós e vai ser devolvido. A humanidade vai poder usar esses cogumelos também. Mais uma vez, com educação, com maturação, vai passar por um monte de procedimento, as pessoas vão se drogar de maneira errada, mas adivinha, elas já fazem isso, entendeu? Justamente porque tá na ilegalidade, tá nesse ponto de que tu falar seriamente sobre a droga e falar de benefícios e risco ainda pode ser visto como apologia, mas felizmente teve um monte de gente ao longo das décadas que mesmo sabendo do problema, que era tentar falar de legalização, as pessoas tentavam, entendeu? Artistas, pessoas famosas de modo geral, pessoas influentes que sabiam que, tipo assim, porra, foda-se que apologia às drogas, eu tenho que falar uma realidade sobre esse assunto, né? Até gente que resolveu fazer pesquisa. O cara sabia que até pra fazer pesquisa ele já estava fazendo algo ilegal, entendeu? Porque na pesquisa o que ele vai descobrir o quê? Ele vai descobrir que existe coisas sobre aquela substância ali que são terapêuticas. E como é que ele vai falar isso se no Código Penal é previsto que qualquer menção a drogas entorpecentes tem que ser dita como algo ruim, sabe? Rechaçar. Como é que o cara tá lá pesquisando e descobrindo, porra, essa substância aqui, que é criminalizada, pode ajudar as pessoas nisso, naquilo, pode fazer os benefícios, né? Então, essas são algumas coisas que eu queria mais uma vez martelar nessa tecla, sabe? Porque conforme eu vou vendo outras pessoas falando sobre esse assunto, entendeu? Eu vou vendo isso aí. Então, tipo assim, olha, eu não tenho dúvida de que tem maconheiro burrão, eu não tenho dúvida de ter maconheiro preguiçoso, entendeu? Isso daí não é o que eu tô questionando aqui. Só que agora eu posso falar com certeza, cara. Não é a maconha que fez isso com esse cara, sabe? Ele pode usar como desculpa e talvez seja muito bom pra ele parar de usar a maconha pra conseguir se endireitar, entendeu? Justamente porque se tornou ali a bengala do cara, se tornou a muleta do cara que ele recorre pra dizer. Sempre que ele lesar, sempre que ele fazer alguma coisa errada, sempre que ele dá uma, sabe, qualquer coisa deslize na rotina dele, ele vai dizer, porque eu sou maconheiro, é porque eu tô chapado. Se o cara desses, assim, pode botar a culpa nisso, mas olha, você pode ter certeza que nada que eu falar de errado ou de certo, eu vou culpar nisso daí, entendeu? Ao mesmo tempo de que eu sei, que nem eu falei, se o cara fumar muita maconha, ele vai ficar muito chapado, entendeu? Mas é aí que tá. Tem momentos da tua vida que talvez tu queira ficar bem chapado, mas tem outros momentos que talvez tu não queira, né? É nível em nível, é saber qual é o fundamento, entendeu? É retrabalhar, ressignificar. Mas é isso aí, entendeu? Nada do que eu falei que é apologia às drogas, é simplesmente uma discussão mais séria, mais honesta, falando da minha experiência e mais coisas que eu leio, coisas que eu fico sabendo a respeito, coisas que especialistas do mundo inteiro, de várias áreas, estão querendo saber sobre essas substâncias. Mas agora, dizer para vocês que tem zero, que são totalmente viciantes essas substâncias e nenhum benefício terapêutico, era uma mentira que foi falada várias e várias vezes e muita gente acreditou, mas não se preocupa, eu tô aqui para dizer que é uma mentira e no futuro essas coisas vão mudar, no futuro essa lei de apologia às drogas vai cair por terra e nós vamos pouco a pouco construir uma sociedade com maior entendimento das substâncias, sabe, com as pessoas utilizando de uma maneira mais séria, mais madura, mais honesta, mais cuidadosa também, entendeu? Tudo isso vai acontecer, mas vai ser gradual, vai ser um processo de maturação, né? Vai passar por um momento assim que as pessoas vão ficar um pouco sem ter conhecimento, muita gente que não vai levar muito a sério, mas, né, esse tipo de calamidade já acontece hoje em dia, então a gente só vai tirar da ilegalidade e poder falar de forma honesta, clara, com dados, com estudos, fazer pesquisa, e se as pessoas no futuro quiser
desistir de novo da legalização, eles vão poder fazer através de dados, através de tudo. Mas no presente momento, cara, essas coisas que o Estado dizia pra nós era só mentira, sabe? Mentiras tiradas do rabo, sem qualquer convicção. E na minha opinião, eu sei exatamente por que fizeram isso, né? Na minha opinião, também é óbvio que eles escolheram criminalizar, eles escolheram problematizar, e especificamente as substâncias que mudavam a reflexão das pessoas, sabe? Especificamente substâncias que fazem com que gente que nunca teve uma mudança de paradigma mental, gente que nunca tenha se questionado sobre várias coisas fundamentais da vida dele, mudasse. Até a maconha faz isso. Até a maconha vai ajudar uma pessoa que está com uma perspectiva muito limitada a expandir sua perspectiva, a expandir seus horizontes. Então é por isso que eu acredito que a maconha vai ajudar a transicionar, sabe? Pouco a pouco, gradualmente, entendeu? Vai ter seus problemas, vai ter seus riscos, vai ter seus perigos, mas também vai ajudar as pessoas aí retrabalhando, ressignificando, reestruturando e pensando a respeito que, curioso, né? Por que essas drogas que faziam com que a gente tivesse outras perspectivas, outros posicionamentos, outras reflexões, por que essas drogas eram problematizadas, recriminadas, ditas como totalmente viciantes, sem nenhum benefício, e outras drogas aí não eram problematizadas, inclusive eram vendidas e glamorizadas sem problema nenhum, né? Então fica essa reflexão aí para quem ainda não tinha se perguntado essa coisa que para mim é bem óbvia, né? Mas é isso aí, quem me viu até o final, então eu espero que tenha curtido, e qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.